Vocês querem? Escolham. Vocês decidem agora. Permaneceremos no pecado? Mortos? Ou vamos ficar vivos? Viva! 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 Eles gostam, eu também. Nilda! Deus abençoe! Nilda! Eu sento até no chão, gente, quando faz o morto. Morto, 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 morto. Vivo, vivo, vivo. Pula, pula. Morto, morto. Vai baixando, baixando. Eu sento até no chão para poder dizer que morto é morto. Morto não se mexe. Morto é morto para sempre. Se a gente deixar dar vazão ao pecado, a gente vai estar morto para sempre. E eu esqueci de anotar essa referência aqui. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Mas eu acho que é Romanos 6 mesmo. É Romanos 6, só que é lá no início. Beleza? Essas foram as atividades para os bebês. Beleza? Atividades cantadas, atividades repetitivas, atividade de descoberta do corpo, atividade de descoberta de sons. Então, abusar dos sons, da chuva, do toque, toque, toque na porta. Crianças menores de 3 anos. São essas atividades que vocês vão ter que adaptar à luz da palavra do Senhor. Beleza? Agora nós vamos falar atividades para os de 4 a 6 anos, né? Brincadeiras de 4 a 6 anos. Boa tarde, Deus abençoe vocês. Ali, ó, musiquinha da luvinha, polegar, deu. É isso, Carmen. Olha aí, Carmen, ó. Mandando muito bem. Deve trabalhar com os bebês, gente. Carmen, você fica com os bebês? Isso, Adriano. Tem que se jogar, cara. Trabalhar com criança é ser criança. Pra gente conseguir ensiná-la, a gente precisa não ter essa visão de superioridade sobre a criança, mas estar com ela, né? Eu sou muito a favor da teoria do pilar da educação, do aprender fazendo, aprender brincando. E lidar com criança é isso, é ensinar fazendo, brincando. Você ficar falando, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Agora, se ela experimentar, se ela fizer, se ela colocar a mão, isso sim será uma aprendizagem significativa. Ah, Carmen fica com as mistas. Não tem separação, né? Isso aí, Carmen, se colocar no lugar da criança, né? Tá, tem que comer jiló. A criança gosta de jiló, gente? Mas é bom pra saúde. Mas a criança não gosta de jiló. Se você ficar defendendo jiló, você vai criar inimizade. Olha por mim, você vai criar inimizade se você ficar dizendo que jiló é bom. A gente precisa ensinar com carinho. Como experimenta? Vai que você gosta. Eu experimentei, eu até que gostei, faz bem para a saúde, faz bem para o cabelo. Se você não gostar, tudo bem. É assim que a gente precisa ensinar a criança. Eu vou experimentar também. Se você provar um pouquinho, eu também provo. Combinado? Vamos combinar isso? Eu como um pedacinho, você come também? É assim que a gente ensina, quando a gente se coloca no lugar dela, sabendo que é ruim, mas faz bem para a saúde. Então a gente precisa experimentar. Eu falo Jericó e Jerusalém. Muro de Jericó caiu, Jerusalém... Isso! Rosineire! Tá vendo? Olha só as estratégias surgindo aí, que bênção. Tá vendo? Isso aí mesmo, muro caiu, ó. Bênção do Senhor. Pesquiso muito sobre a faixa etária, glória a Deus. Então eu trouxe aqui uma brincadeira de 4 a 6. A gente precisa... trabalhar contextualizado. Não adianta a gente trazer uma coisa que não chame a atenção das crianças. Essas brincadeiras cantadas, como eu falei, chama a atenção dos pequenininhos. E assim tem que ser com os maiores. O que eles gostam de fazer? O que eles gostam? A gente precisa adaptar aquilo que eles gostam à luz da palavra do Senhor. Por exemplo... Uma vez eu tava na turma de 4 a 6, sempre que eu tava, elas queriam brincar de passar anel. Vamos brincar de passar anel? Tia, me dá um negócio aí que eu vou brincar de passar anel.
Tem a Sofia lá, que é a bênção. Ela é a líder de todas. Tia, vamos brincar de passar anel. Me dá aí, tia, meu seu anel que eu vou passar. Então, elas gostam de passar anel. Como que eu vou adaptar essa brincadeira de passar anel à luz da palavra do Senhor? Como? Eu não fiz, mas porque, assim, já foi no final da aula e aí eu já deixei elas brincarem. Eu já tinha ministrado minha aula, mas é um caso a se pensar. A gente precisa estar atento a esses flashes que as crianças dão. Como adaptar essa brincadeira de passar anel à luz da palavra do Senhor? Vamos passar a palavra de Deus? Existem lugares onde o evangelho é proibido. E as pessoas, para lerem as palavras, a Bíblia, elas passam pedacinhos de papel, de versículo da Bíblia, elas vão rasgando a folha da Bíblia e vão passando. De maneira assim, ó, no segredo, no secreto, porque se pegarem eles com a Bíblia, eles podem ser mortos. A gente precisa compartilhar a palavra do Senhor. A gente não pode guardar essa palavra pra gente. Porque do mesmo jeito que a gente quer ter vida eterna, a gente quer ir pro céu, a gente precisa querer compartilhar isso com as outras pessoas. Lu, Deus abençoe! Então, a gente pode adaptar essa brincadeira do passar anel. Então, olha só, você vai passar para alguém e essa pessoa vai ler escondido, porque ela passou para ela. Ela vai ler e vai passar para o outro. Ah, tia, mas eu não sei ler. É assim que acontece. Quem não sabe ler pede ajuda. Então você vai pedir ajuda para uma amiga e ela vai ler para você o que está escrito ali. Então a gente adapta a brincadeira que chama a atenção das crianças à luz da palavra do Senhor. E aí, o versículo que eu coloquei aqui. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Em verdade vos digo que em toda parte do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ele fez será contado para a sua memória. Marcos 14:9. Então, a palavra do Senhor que está dizendo em Marcos que a palavra será pregada em todo o mundo. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças a compartilhar a palavra do Senhor. Então, eles precisam entender isso, que desde pequeno, eles podem levar essa palavra. Eles precisam passar para as crianças. Dadá, Deus te abençoe. Simone, chegou. Missão Pingo de Gente, Deus abençoe. Então, a gente precisa ensinar nossas crianças desde pequeno e adaptar essas brincadeiras que eles trazem. Por exemplo, uma coisa muito comum é as crianças chegarem na igreja dançando música do mundo, né? Dançando essas músicas aí que tá aí na moda, fazendo gestinho, e eles fazem. Vai brigar com a criança? Não. Vai brigar com a criança que ela tá dançando a música? Não. Na minha igreja tem ministério de dança e as meninas logo entram pro ministério de dança da igreja, mas a gente precisa trazer isso à luz da palavra do Senhor. É uma ótima deixa para a gente falar sobre as festas na Bíblia, para a gente explicar que a gente pode dançar para o Senhor, porque Miriam dançou para o Senhor. Davi, quando vinha das suas lutas, ele dançava e cantava no meio do povo. A gente precisa dizer que o corpo foi feito para louvor e adoração do Senhor. E tudo que nós fazemos precisa ser para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós não somos proibidos de dançar, mas nós precisamos dançar com um propósito. Qual é o propósito? Louvar e bendizer o nome do Senhor. E a gente pode usar isso trazendo para a luz da palavra, ensinando sobre as festas na Bíblia, ensinando que as danças que tinham na Bíblia, a maneira com que eles festejavam para adorar o Senhor. Então a gente precisa trazer isso para o nosso ensinamento. Deus abençoe, a paz do Senhor. Aí, ó, a Carmen tá dizendo, ó, musiquinha. Ai, eu amo muito essa música. Meu corpo é perfeito.
Eu adoro. Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Oh! Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Faço muito. Faço nas igrejas que eu vou. Eu gosto muito dessa música. E é uma ótima música para ensinar que o nosso corpo é templo do Senhor. Nós fomos criados à imagem e perfeição do Senhor. Fomos criados para adorar o nome dele com o nosso corpo, com nossa alma, com o nosso louvor. E é muito bom quando vê as crianças com negócio de dancinha já, transformar isso no ensinamento bíblico. Rosimeire, Deus abençoe, Deus é fiel, né? Eu gosto, gente. Falou em brincadeira, falou nessas coisas, é comigo mesmo. Então, né, tem um outro aqui, versículo também que eu trouxe sobre isso, sobre o id, né, sobre o passar anel, que está em Deuteronômio 11:19, que diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverem sentados em casa e no momento em que estiverdes andando pelo caminho, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. A gente precisa ensinar as nossas crianças no caminho, a gente ensina com exemplos, né? Essa coisa de fala o que eu te faço e não faço o que eu faço, isso não funciona muito bem. Então eu tenho uma brincadeira muito legal para ensinar, para trazer assim uma didática sobre isso, né? Eu ouvi muito isso do meu pai. Faça o que eu te falo, faça o que eu te mando e não faça o que eu faço. Nós aprendemos por exemplos, nós aprendemos por imitação, já falei isso aqui, da criança querendo se maquiar, querendo usar o salto alto, usar a roupa da mãe, do pai, porque nós aprendemos por imitação. Então dizer isso só para fazer o que eu falo e não fazer o que eu faço é complicado, porque até a criança amadurecer isso e realmente falar o que você fala e não o que você faz, vai ser um pouco complicado, porque nós imitamos. Quem é que assiste filme e aí chora, né? A pessoa tá chorando lá do outro lado, chora. Se é boxe, daqui a pouco você tá dando uns soquinhos. Futebol, meu marido vive chutando futebol deitado, né? Tá assistindo futebol e dando um chute. Por que isso? Porque nós aprendemos por imitação. É uma coisa visual. A gente imita. A pessoa boceja, gente. Boceja também. Porque faz parte do nosso sistema do corpo. Nós aprendemos por imitação. Comigo acontece a mesma coisa, a Rosimeire está falando. Então, qual é essa brincadeira do faço o que eu te falo e não faço o que eu falo? É uma brincadeira muito divertida. Também costumo fazer nas igrejas que eu vou como quebra-gelo, beleza? Tem brincadeira aqui, por exemplo, o vivo morto com Cristo vivo eu faço como quebra-gelo na igreja. Esse aqui também. Como é essa brincadeira? Vocês vão fazer o que eu falar, não o que eu fizer. Faça o que eu te falo e não o que eu faço. Então eu vou dizer para a igreja, né, para as crianças, então vamos lá, vocês vão fazer o que eu falo e não o que eu faço. Mão na cabeça. Aí eles colocam a mão no cotovelo porque eu coloquei. O início eles vão errar bastante e aí dá gargalhada e aí isso é para testar que não funciona, beleza? Vai precisar de um tempo muito grande para a criança fazer o que você fala e não fazer o que você faz. Então, se você não lê a Bíblia e você fica, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, a criança não lê porque não vê você lendo. Você vê que os pais chegam na igreja, ajoelham para orar, a criancinha ajoelha também. Por quê? É o costume de chegar na igreja, ajoelhar e agradecer porque chegou no templo. Então, as crianças bem pequenininhas, elas chegam e ajoelham. Quem já viu aqui um bebê no colo da mãe,
as igrejas, né, mais pentecostais, né, a gente levanta a mão, a gente diz aleluia, glória a Deus. Quem já viu o bebê no colo da mãe dizendo aleluia, glória a Deus, com a mãozinha levantada? Quem aí já viu? Quem aí já viu? Bota aí, eu já! A criança não tá nem entendendo, mas ela tá, aleluia, aleluia. Nem fala direito, mas ela levanta a mão, ela diz aleluia, ela diz glória a Deus. Por que que ela faz isso? Porque ela está vendo as pessoas fazerem. Ela está aprendendo com os exemplos. Aí, ó, Rosimeire, então ela está fazendo pelos exemplos. Por que que o pai chega, ajoelha e a criança pequenininha joelha também? Porque ela está vendo o pai fazer. Então, se os pais oram na hora de dormir, a criança vai orar na hora de dormir. Ela está crescendo vendo isso. Então, ela vai aprender. Mesmo que ela desvie do caminho, ela vai ter essa memória de que ela ajoelha para orar na hora de dormir. Então, mesmo que quando chega a adolescência, chega a idade mais velha, ela desvie, eu não acredito nisso, eu não acredito. Tá ali, a semente está plantada. Os exemplos que ela viveu está ali. A qualquer momento aquilo ali vem à tona, porque foi assim que ela aprendeu. Beleza? Então, a brincadeira é essa. Então, vamos lá. Correndo, 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 correndo. E você tá parada. Eles estão parados. Porque, para correr, ela tá mandando eu correr, mas ela tá parada. Então, mão nos pés. Mão nos pés, mão nos pés. Então, o que eu falo, mas eu faço ao contrário. Mão na parede, você bota a mão no chão. Mão na parede e você bota a mão no chão. Então, isso os adultos fazem, as crianças fazem, eles morrem de rir e você está trazendo um ensinamento. Você precisa falar com exemplo. Isso aí é uma brincadeira para verificar que se isso funciona, isso não funciona. Nós precisamos ensinar com os nossos exemplos, porque a palavra ela convence. Eu tô falando aqui para vocês. Então assim, ela fala muito bem. Eu acredito no que ela tá falando. Agora vocês precisam ver se eu faço. Então, porque quando vocês me ouvem falar, vocês podem até acreditar. Mas no momento que vocês me veem não praticando aquilo que eu falei, cai por terra. Vai tudo por terra. Porque, como assim? Falou e não faz. Então, eu também não vou fazer. Fulano não faz, eu vou fazer por quê? Então, você fala. Mas se a pessoa, a fala, ela convence. Mas é o exemplo que vai, a fala, ela convence. Mas é o exemplo que vai arrastar essa criança. É o exemplo que vai manter essa criança nesse ensinamento que você está fazendo. Então, se você quer que a criança ore, você precisa orar. Se você quer que a criança oferte e dizime na casa do Senhor, você vai precisar ofertar e dizimar. Eu lembro, eu muito pequenininha, e a minha mãe dava as moedinhas na minha mão para poder colocar na salva. Toda criança gosta de colocar a moedinha na salva, né? Hoje em dia é envelope, é cartão, mas eu gostava muito de colocar a moedinha na salva. Hoje eu sou ofertante, hoje eu sou dizimista, isso não me pesa, porque desde cedo eu via minha mãe fazendo, mesmo com dificuldade, mesmo a gente passando aperto, mas ela sempre tinha moedinha para colocar na salva e dava uma moedinha na mão de cada filho para poder colocar na salva. Então não me pesa ofertar e dizimar para a obra do Senhor, porque foi assim que eu vi minha mãe fazendo, é assim que eu faço, é assim que eu ensino os meus filhos, não é? Então eles podem até se desviar do caminho, mas eu tenho certeza que quando eles visitarem uma igreja, eles vão separar a oferta deles para poder dar. Porque foi assim que eles aprenderam. Nunca fiz essa, bem divertida, Adri. Cabeça, ombro, joelho e pé também. Essa brincadeira tinha que fazer também com os pais. Sim, tia Dadá. Muitas brincadeiras e atividades vocês podem adaptar. Eu sempre falo isso, gente, porque é uma visão que tem que partir de nós, né? A gente precisa ter essa visão ampla e crítica, não é? De adaptar as estratégias aos pais, um chá de pais, uma reunião com os pais. Essa brincadeira pode ser feita com os pais junto com os filhos. Eles vão interagir, eles vão se divertir. Você vai promover a comunhão entre famílias.
Vai ser muito legal. Vocês precisam ter essa visão das dinâmicas, não ser só para criança. Você pode adaptar as palavras. Com a criança você vai usar um tipo de palavra, com o adulto você vai usar outro tipo de palavra, beleza? Tem que ter essa visão aí que a tia Dadá tá falando. Fazer com os pais. Muito legal fazer com os pais também. Aí, ó, a Carmen faz. Eu faço nas igrejas que eu vou com todo mundo. Os pais são os que mais se divertem. Parece que eles não tiveram infância. Então, eles aproveitam, né? Assim como a tia Naná, assim. Eles aproveitam, minha filha, para brincar igual as crianças. Depois querem dizer que são adultos. Olha, olha, olha. É só ver uma brincadeira que quer fazer também. Isso é muito bom, porque a criança, ela vai sentir confiança nessas pessoas, né? Se a gente é muito rígido, se a gente não gosta de brincadeira, se a gente não gosta de sorrir, a criança dificilmente vai se aproximar da gente, não é? Tem um tio, o meu líder, né? Lá na minha igreja, o diácono Leonardo, ele é assim, meu chegado pra cá, meu chegado pra lá, e as crianças, ele é o tio preferido da igreja. Acho que ele pode ensinar qualquer coisa, as crianças querem estar perto dele, né? Ele conquistou as crianças de um jeito que a ponto de teve uma festa, né, um acampamento, e era concurso de fantasia, né? Era missões, né? E aí as tias se vestiram, né, nas missões, nas cores dos países. Ele não vestiu nada, colocou uma peruca, a peruca black, se eu não me engano, e as crianças votaram nele, que ele era o que estava melhor. As tias colocaram tecido, fizeram turbante, se emperequetaram todo e as crianças votaram no tio Léo. Marmelada, hein, gente? Marmelada. Mas por que isso? Porque ele conquistou as crianças. Então, quando a gente conquista as crianças, quando as crianças sentem afinidade com você, elas querem estar próximo de você. Então, você vai poder ensinar qualquer coisa, mas se você for rígida, colocar de lado, você não querer aproximação, você vai chegar lá, você vai falar, você vai dar a sua aula, vai sair de lá e nada vai acontecer. A criança precisa ter liberdade para poder chegar para você e perguntar, não ficar com vergonha, saber que as outras crianças e que a própria tia não vai fazer chacota dela. Como assim você não sabe disso? Todo mundo sabe disso. A gente precisa nos policiar com as palavras que a gente usa, né? Com as crianças, porque senão, se quebrar a confiança, vocês sabem, já era. Para conquistar é difícil, mas para quebrar, basta uma palavra mais dura que a criança já vai, como assim? Tia Naná nunca me tratou desse jeito? Tá brigando comigo? Basta um, ó. Por isso a gente precisa estar bem. A gente precisa respirar. Lidar com criança não é fácil, mas a gente precisa estar bem para poder lidar com elas, porque elas são levadas, elas perguntam, elas colocam a gente num rabo de saia para sair. É difícil. Teve um dia que eu fui dar aula para Sofia. Aí eu falei assim, porque o pai de Jesus, José, ela botou a mão na cintura, franziu a testa, como assim, tia? Como assim? O pai de Jesus é Deus? Como assim José é pai de Jesus? Aí eu tive que explicar e até desfranzir aquela testa dela, que José era o pai humano, foi ele que criou Jesus, né? Quem tem padrasto aqui? Quem tem? O José não era o pai de Jesus, mas ele criou Jesus junto com Maria. Então até desfranzia aquela ruga da testa dela, porque ela é demais. Então a gente precisa estar preparado para essas situações que as crianças colocam a gente. Por isso tem que planejar a aula, preparar a aula. Tia Dadá, Neide, Carmen já viu a criança, né, levantando a mão, imitando. Somos exemplos. Isso aí, Neide. Carmen, eu já. Tia Dadá. Depois eu vou ler tudo, tá, gente? Vou ler e vou responder tudo. Tem uma tia que diz: crianças, pernas curtas e crianças, pernas compridas. Muito boa. Carmen tem bastante dica, hein? Carmen podia fazer uma live aqui também. Tem bastante ideia, não é?
E aí, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui chegou uma brincadeira que eu fiz lá na igreja. Não é? É o caça ao tesouro. Eu tenho até um vídeo no canal explicando, mas teve uma moça que até colocou, ela fala rápido demais, não entendi nada. Aí eu falei, meu Deus, será, meu Deus, que eu não expliquei direito? Eu vou explicar aqui calmamente. Qualquer dúvida vocês perguntem, beleza? Caça ao tesouro. Então aqui eu tenho aqui uma caixa. É o tesouro. Quando eu fiz esse caça ao tesouro, eu usei a caixa de bombom, né? Eu usei uma caixa de bombom. E aí aqui, ó, tem bala, né? Pra não dizer, ó, que não tem bala, né? Precisa ser um tesouro, uma coisa que vá poder compartilhar. Todo mundo vai ganhar, beleza? Todo mundo vai ganhar. Então, dentro do tesouro, do bombom, do saco de bala, do pirulito, dentro do tesouro vai ter um bilhete, certo? Eu vou ler aqui o bilhete. Agora que você encontrou o tesouro, assim como nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, pois o nosso maior tesouro está no céu, compartilhe o seu tesouro com o seu amigo. Então você vai chegar na igreja antes das crianças, você vai pegar o tesouro, vai colocar um bilhetinho como esse, falando que a palavra de Deus precisa ser compartilhada, ou você pode dizer que o maior tesouro é o céu e nós precisamos chegar lá, mas para isso nós precisamos levar o maior número de pessoas possível, de crianças, então nós precisamos compartilhar aquilo que a gente sabe para poder outras pessoas também irem com a gente. Então, você vai colocar um bilhetinho como esse, vai chegar antes na igreja, vai esconder o tesouro, vai esconder num lugar que as crianças não vão encontrar, que elas vão precisar de ajuda de alguém para pegar esse tesouro. Quando eu fiz isso, eu coloquei numa prateleira na sala dos bebês, um monte de ursinho em cima, escondi lá e falei com a tia dos bebês, você só vai pegar a caixa se a criança chegar para você e pedir, tia, por favor, pega a caixa para mim que está na prateleira, porque se essa criança falar isso com a tia, é porque ela encontrou realmente a pista do tesouro. Se as crianças forem lá procurando e não te pedir o tesouro, você não dá. Você só vai dar o tesouro para quem dizer, tia, me dá por favor a caixa que está ali em cima da prateleira. Esse você já escondeu o tesouro, certo? Então, você vai escrever pistas. As pistas precisam ter a quantidade de criança. Então, quando eu fiz, tinha umas 10 crianças, 12. Então, você vai colocar número nas pistas. Você vai num cestinho, vai deixar cada criança pegar uma sem saber do que se trata. Você só vai colocar o lugar da caixa na última pista. Por exemplo, 12 crianças. Na pista número 12 vai estar o local da onde está o tesouro. Então, vamos ver aqui, ó. Eu escrevi aqui. Pista número 1. É algo que a criança gosta. Enrolando a criança. Aí você diz aí você sabe qual é o tesouro? A criança que pegou a pista, você sabe onde está o tesouro? Você tem uma chance. Onde você quer procurar o tesouro? Ah, tia, eu quero procurar lá na geladeira. Deixa ela ir lá na geladeira. Tá lá o tesouro? Não, tia, não está. Toda criança que pegar uma pista vai ler a pista e ela tem uma chance de dizer onde está o tesouro. Então aqui, número 2. Não está num lugar difícil. As pistas precisam ser assim. Que não diga onde está, né? Você tá frio, você tá quente. Então, até o número de crianças. Eu fiz aqui 5 pistas. Então, ó, não está em um lugar difícil. Não está em um lugar difícil. Eu esqueci de esconder o tesouro, né? Vou botar aqui embaixo da mesa.
Aqui, número 2. Você sabe onde está o tesouro? Tia, está na tua bolsa. Deixa ele abrir tua bolsa e ver que o tesouro não está lá. Porque cada criança tem uma chance. Botei aqui. Terceiro, não está dentro de nada. Não está dentro de nada, não está dentro de nada. E a criança sabe onde está? Tia, tá atrás do sofá. Vai lá atrás do sofá, vai lá ver. Tá lá? Não. O quarto está na sala. Aqui a pista já está dizendo onde o tesouro já pode estar. Tá na sala. E aí, tá aqui? Onde? Ah, eu acho que tá embaixo do sofá. Vai lá ver se tá embaixo do sofá. Está lá? Não. A última pista está dizendo: está embaixo da mesa. Peça a tia Naná a caixa que está embaixo da mesa dela. Então, a última pista vai dizer onde está o tesouro, certo? Então, você vai numerar as pistas e o tesouro só vai estar na última. E aí, o que acontece? A criança, quando abrir, ela vai achar que ela ganhou sozinha. E aí vai estar lá o bilhete, né? Dizendo que ela vai ter que compartilhar o prêmio dela com as crianças. E aí vocês precisam se preparar. Porque nem toda criança quer compartilhar. A gente vai presenciar cenas de egoísmo, a gente vai presenciar algumas situações que a gente precisa estar preparado para lidar com essa situação. Criança que sai chorando porque não ganhou. Eu fiz uma aula no outro dia sobre com a argila, né? A criação, e tinha que fazer a escultura do homem e da mulher. Um menino achou que o boneco dele não ficou do jeito que ele queria. Ele jogou a argila na lixeira e saiu com raiva porque todo mundo conseguiu fazer e só ele não conseguiu. E aí? E aí, como nós vamos lidar com essa situação? Esse caça ao tesouro é uma ótima brincadeira para você trabalhar, compartilhar, não é? Egoísmo, não é? A gente precisa dizer que o reino de Deus, ele é união, não é divisão, não é? Então, assim, eu quando presenteio as minhas crianças, eu não gosto de dar um presente para quem acertou. Um presente para quem ganhou e os outros não ganharem, porque o reino de Deus, isso daí é regra lá do mundo. O reino de Deus, ele é junto. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Ele habita na unidade. Quando a gente vai dar uma premiação para uma criança e não dá para outra, a gente está dizendo que aquela criança é melhor. E olha a importância que a gente está educando as crianças. Nós criamos crianças egoístas. Nós criamos crianças que não sabem compartilhar, que não querem emprestar, não querem compartilhar. Como que essa criança vai ajudar um idoso na rua? Se ela diz que o problema é do idoso e não é meu. Como que essa criança só tem um pão em casa, ela vai querer dividir com o irmão dela? Ela não vai querer dividir porque eu cheguei primeiro, quem vai comer o pão sou eu. Eu que mereci, eu cheguei primeiro. Quem chegou por último não vai comer. Então nós precisamos quebrar esses paradigmas dentro da igreja de estar presenteando um e não presentear o outro. Sim, existe essa questão de meritocracia. Não faltou, quem não faltar, eu gosto de fazer sorteio, tá? Quem não faltou essa linha vai participar de um sorteio. Aí sim, o sorteio não fui eu que escolhi a criança, foi sorteado e aí um ganhou, aí sim. Mas quando eu faço as minhas atividades de gincanas, de dinâmicas, principalmente com juniores, que a gente vai chegar aqui agora, eles são competitivos, eles querem competir, sempre eu dou prêmio para todo mundo. Uma vez uma criança chegou para mim e falou: tia, mas se foi a gente que ganhou, por que eles ganharam também?
A minha resposta foi porque no reino de Deus não é quem vence, é quem permanece até o final. Então não importa se eu aceitei Jesus primeiro e se a Carmen aceitou Jesus depois. O que importa é quando Jesus voltar, eu e a Carmen ter guardado a nossa fé. Então não importa se eu fui primeiro, se eu fui depois, se os meus antepassados eles guardaram a fé ou se eles não. O que não importa não é chegar primeiro, é a gente chegar. Então no meio do caminho vai ter luta, no meio do caminho vai ter os empecilhos, mas o vencedor no reino de Deus não é quem chega primeiro, e sim quem chega. E a gente precisa ensinar isso às nossas crianças. Então quando eu faço uma competição lá, que um grupo ganhou, eles ganharam em pontos, mas o outro deixou de aprender? Claro que não, porque errar faz parte do ensino-aprendizagem. Errar faz parte. Eu dei um exemplo na minha outra live lá no canal, que eu custei aprender a dirigir, né? Eu tirei a habilitação, eu passei de primeira, mas eu pegava o carro e o carro morria. Eu custei, eu levei mais de um ano para poder conseguir dirigir sozinha, conseguir dirigir direito, mas todas as vezes que eu errei, eu estava aprendendo mais um pouco. Então, errar faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente cria uma competição que um respondeu mais respostas certas e o outro não significa que o que respondeu certo aprendeu e que o que não respondeu não aprendeu. Pelo contrário, se bobear, quem acertou já esqueceu o que respondeu e quem errou guardou. Poxa, eu não sabia que a resposta era essa, mas agora eu não vou esquecer mais. Então, errar faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa estimular que as crianças estudem a palavra do Senhor. A competição eu uso, porque eles são competitivos, eles querem se colocar desafio. Eu também sou assim, eu gosto de desafios, eu estou sempre fazendo provas, eu estou sempre estudando, né? Agora lá no meu Instagram eu estou fazendo quiz bíblico e tanta gente faz mais, tanta gente que gosta de se colocar desafio, de se colocar à prova. Será que eu sei mesmo? Será que eu não sei? Então, eles são competitivos, mas na hora de presentear, a gente precisa ter essa visão do reino, porque é muita gente dentro da igreja competindo, é muita gente dentro da igreja deixando de ajudar o outro porque não quer que o outro aprenda. E isso não pode ter dentro da igreja. E a culpa é dos adultos? A gente também, porque a gente está formando crianças, mesmo que os pais eduquem em casa, mas o ensino da palavra do Senhor está também na nossa responsabilidade. Tios e tias de ministério infantil. Então faz parte do nosso ensinamento ensinar que o reino de Deus é união. É todo mundo junto, agarrado até Jesus voltar, porque se ruir a corda, vai ficar. E aí nós já fizemos aqui várias brincadeiras. Sem Cristo nós estamos mortos. Deus não habita na divisão, ele habita na união. É na unidade. Então a igreja precisa estar em unidade. Então faz parte da gente ensinar as nossas crianças estar em unidade. Então, por isso que eu gosto de botar presentes assim, que eles vão ter que compartilhar. Vai ter que compartilhar. Não, mas é meu. Então eu enfrentei umas situações assim um pouco complicadas com essa atividade aqui de egoísmo, né? A criança queria dar os bombons inferiores para as outras crianças, não deixou as crianças escolherem o bombom, ela queria dar, né? E a caixa é minha, eu que ganhei, esse tipo de situação, mesmo a ideia sendo de compartilhar, e nós precisamos estar preparados para essas situações, não é fácil não. Quem pensa que ser tio e tia de ministério infantil é fácil, não é.